Olá pessoal, estamos começando mais um podcast, Pod Arnóbio, desta vez recebendo o nosso engenheiro agrônomo Edilson Maia, um dos quadros mais importantes do nosso estado na área do agronegócio. Gostaria de dizer que esse programa tem o patrocínio da nossa CEUNE, a Faculdade CEUNE, e gostaria, antes de mais nada, de estar aqui diante de meu professor, colega nosso de grandes discussões sobre desenvolvimento de Alagoas. Antes de apresentá-lo, gostaria mesmo que ele se apresentasse. Bom dia, professor Arnóbio, é uma satisfação muito grande estar aqui. Como você bem falou, nós estamos sempre juntos buscando as oportunidades que possa proporcionar o estado de Alagoas o melhor desenvolvimento. Isso faz parte da nossa formação. Lembro muito bem quantas reuniões nós já tivemos na Federação de Agricultura para traçar. Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Eu sou engenheiro agrônomo, canavicultor no estado de Alagoas, fui funcionário... Para a geração jovem, né? Para o pessoal e hoje mais... eu faço... na federação, sou vice-presidente do Dr. Álvaro e como negócio sou produtor de cana-de-açúcar, desenvolvi algumas atividades no ramo de comércio, do agronegócio também, certo? E assim, sempre voltado para a pesquisa, sempre voltado para o desenvolvimento. Sou parceiro número 1 da Embrapa aqui em Alagoas, onde nós fazemos desenvolvimento com a Embrapa, com trigo, com mandioca, com soja, com milho, com sorgo, certo? E isso é que faz a diferença, que vai proporcionar àqueles que querem informações precisas de um órgão como a Embrapa, que pode proporcionar melhores resultados nas atividades diversas. Edilson, você na realidade, a minha imagem de você, na realidade não sou eu não, mas as pessoas que participam desse processo de desenvolvimento do Estado, me veem como um certo Rei Midas, onde toca dá certo. Eu me lembro de uma passagem quando a gente discutia o desenvolvimento da ovino-caprinocultura em Alagoas, né? Onde era uma palavra até proibitiva, onde o nosso rebanho era diminuto, não tinha genética, e você falava no desenvolvimento da cadeia. E eu me lembro que você chegou a entrar em todos os aspectos da cadeia, do início até o final da cadeia, chegou até botar um restaurante para mostrar e divulgar o resultado desse processo. Me conta um pouquinho essa história. Falou muito bem, você tem boa memória, professor. A ovinocultura, ela está, desde do Brasil Imperial, que ela está presente no Nordeste, muito mais como fundo de proteína. Então, não existia no Nordeste uma cadeia organizada como não existe, nós estamos bem melhor do que antes. Então isso aconteceu, uma reunião de amigos. Como é que a gente faz, Maia, para a gente alavancar a ovinocultura de Alagoas? Aí juntou-se 3 ou 4, o Isnac é meu sócio hoje, o Givaldo Tenório, o Everaldo Tenório, certo? O Zé Emílio Amaral e outros que estavam presentes, que eu não me lembro o nome agora. Nós reunimos e vamos fazer a primeira exposição de Alagoas. E aí, realmente, pra você ter ideia, naquela época, os animais entravam na pista nos braços, porque não tinha nenhum hábito de conduzir, de preparar. A partir daí, tivemos o primeiro leilão e despertou para o Brasil algumas ações que Alagoas fez. Eu lembro demais, o primeiro leilão de Alagoas foi R$156 mil o leilão. Foi uma coisa que nunca tinha visto em Alagoas. E a partir daí nós começamos a descobrir onde eram os gargalos, foi feito um estudo, onde eram os gargalos que a cadeia tinha. No preparo, na qualidade da carne, na origem, das raças, como é a história do santenês, qual é a raça melhor, vamos buscar o santenês. O santenês é uma raça que nasceu em Alagoas, e é tanto que existe santenês de Alagoas, porque ela nasceu em Alagoas. Os primeiros registros estão em Alagoas. E aí começou se apaixonando por empresários que gostam da atividade, mas não só criar. Aí veio o outro lado, aí foi onde você entrou na UERJ. Então tinha que fazer algo para que a sociedade não entendesse que a carne de carneiro era um quarto numa feira. Então nós criamos os cortes especiais.
O que é isso? Ah, quem é que faz? Ninguém. Quem veio para Alagoas? Através do Sérgio Moreira, que estava no Sebrae nessa época, ele proporcionou um curso de cortes especiais que o doutor Ana Sancha do Ceará, da Universidade da UF, veio e proporcionou esse curso, e aí ficaram 15 pessoas, dessas 15 apenas eu fiquei, e continuei a mostrar, certo? Os caminhos que tinha. E foi os cortes, pegou em todos os restaurantes. Então, tem uma particularidade, poucas pessoas... Do Maia. Poucas pessoas sabem que aqui nos restaurantes, quase todos, pode até ter mudado, só tendo cordeiro tal, cordeiro. Por que cordeiro? Porque nós não tínhamos o caprino aqui ainda. Não tinha nessa época nós tínhamos caprinos e ovinos 250 mil cabeças. Que isso é o que só a região de Petrolina tem, só o município. E você fez um trabalho importante também, que eu, ao meu ver, que foi você melhorar a genética do nosso ovino, inclusive para o pequeno produtor. Não, isso foi, por exemplo, teve vários trabalhos feitos. Eu acho que a contribuição dos empresários nessa que chamou através do relacionamento, pessoas para criar, fazer os melhoramento genético, importação, tem muitas importações de embriões. E hoje nós temos o melhor rebanho de hoje aqui em Alagoas, certo? O Francisco Chaves, que, lá em Curipe, que tem o Doppler também, muito bom. E nós somos referência nacional no Doppler. Nós somos referência nacional do Santa Inês. Então isso deve-se ao trabalho de base feito por todo esse grupo. E cortes especiais do Brasil, deve a Alagoas. Foi Alagoas que introduziu. Aí começaram os grandes leilões. Isso aí foi muito importante para o estado de Alagoas. Hoje eu passo no Cordeiro Classic, tem outros, o Cordeiro Prime, não sei o quê. Tudo são pessoas nasceu daqui de nosso trabalho junto, que existia uma do Maia. Então hoje você tem qualquer restaurante de Alagoas, um prato de extrema qualidade, criado à base desse trabalho feito pela sociedade, por todos aqueles que acreditavam que a ovinocultura fosse importante para o Brasil. Nesse índice, não é só a boa vontade, você tem que assumir responsabilidade. Então nesse período eu tive que assumir já a comissão aqui da federação, assumi a Associação dos Criadores do Estado, fui chamado para ir para a CNA, assumi a Comissão Nacional de Ovinos e Caprinos, para poder ter força, para poder buscar melhores resultados. Fui para o MAPA, Câmara Setorial, presidência da... Para quê? Para poder ter o apoio nacional naquele propósito que Alagoas tinha para desenvolver. Então, hoje, Alagoas realmente é uma referência, né, no Brasil em qualidade e também de carne, como também genética. Então, realmente foi um trabalho muito importante, professor Arnaldo, que foi feito pelos alagoanos, que acreditavam que era possível o que você está fazendo agora, melhorar as cadeias produtivas no todo, e no caso aqui específico, a de ovinos caprinos. Um outro aspecto, eu estou colocando isso para as pessoas que não conhecem, principalmente essa turma mais jovem, que já já vai hoje no restaurante, já encontra um prato, cordeiro, os diversos pratos, né, utilizando nossa ovino-caprinocultura, mas houve um pioneirismo. Na minha época não existia nem os pratos, comida de cordeiro ou de carneiro era muito mais do interior. Você, verdade, na realidade, trouxe para os principais restaurantes de Alagoas, que se mantém. Obviamente, hoje, com outros produtores, outros empresários, e você chegou até a montar um restaurante para validar justamente essa cultura. Quando você faz um trabalho desse, aí você vai para os chefes, que é quem vai ficar no batente fazendo os pratos. Tem uma particularidade muito interessante. Em cada 10 chefes que se procurava para ele desenvolver o prato, ele só queria um corte, que era o carré, o French Rack, que é aquele que é vendido. Então, pra você ter ideia, um carneiro de 16 quilos só tem 800 gramas de French Rack e o resto. Então, mais um desafio. Vamos desenvolver pratos para do pescoço à cauda. Então quem está nos ouvindo sabe e assistindo sabe que teve um trabalho inicial. Vamos trabalhar. Tem uma parte que eu vou contar uma historinha desse, né, que é interessante. Quando nós estávamos lá na Câmara Setorial, a cada 3 meses, nós íamos, depois da reunião, almoçar num restaurante. E veio um grupo de Brasília, aqui em Alagoas,
aprender os cortes especiais de uma cooperativa. Aí vieram, se foi tudo dado o curso, voltaram para Brasília e começaram a fazer os cortes e vender. Aí numa reunião dessa, o chefe do frigorífico lá, que era da cooperativa, disse: doutor Edilson, eu tô com frisas, a câmara cheia de pescoço. Não sai. Eu digo: sai, rapaz, tenha calma, vamos conversar. Aí fomos para o restaurante. Aí eu digo, quando tiver almoço, estava almoçando, eu digo: chama o chefe aí. Aí o chefe, tá, conversei. Disse: olha, nós poderíamos fazer um prato aqui novo? Sim, qual é? Nós vamos fazer um risoto de neck de cordeiro, que é o pescoço, nada mais do que o pescoço, certo? E aí eu preparei, dei as dicas como se fazer, ele já sabia muito bem, foi feito. Com 3 meses fui lá de novo. Conclusão, não tinha mais um pescoço de carneiro, foi vendido tudo, era o prato número 1 do restaurante, um chique restaurante lá do Brasil. Muito importante então, saber dessa memória. Então isso aí é muito para saber como é importante você acreditar e ter conhecimento para poder acontecer. Tem uma outra passagem, porque você é um homem de muita passagem e muita particularidade no agronegócio. Você militou em diversos setores do agronegócio, mas uma outra que me marca muito foi quando a cana-de-açúcar saiu da região norte do estado, foi mais para os tabuleiros costeiros, né? Na passagem dos anos 70 para os anos 80, e já se falava num aproveitamento da cultura mais intensiva, né? Da cana-de-açúcar, com a produção, a necessidade de colheitadeiras, e aí surge uma ideia, ou pelo menos de repente eu vejo no jornal a primeira colheitadeira de Alagoas. Quando eu estou lendo Edilson Maia nessa história. Conta essa história para as pessoas. Essa vida, minha vida é uma vida de canavicultor, desde a minha formação profissional, meu primeiro... Você continua, né? Continuo, e eu acho que eu fui estagiário da usina Coruripe, foi lá onde eu recebi grandes lições de cana-de-açúcar com o doutor Fialho, certo? E então, quando começou a mecanização, o plantio nos tabuleiros, eu trabalhei na Sapel também, onde eu também fui estagiário, e... que era um pessoal muito da região norte, foi tudo para lá. Porque os tabuleiros costeiros começaram a desenvolver nos anos 80 mesmo. Foi quando teve até aquela máquina que veio para fazer desmatamento, a máquina do Vietnã, que foi quem desenvolveu, mais desmatou aí e plantou. Os crescimentos horizontais aconteceu nessa época. Lembre-se, só para o público eu vou chegar. Assistindo, antigamente, por exemplo, a cana era muito produzida, por exemplo, em Viçosa. Por quê? O que é isso? A cana a decisão de cana, certo? De produzir cana nas regiões mais próximas ao litoral, era muito mais em função das condições climáticas, que tinha chuva, do que propriamente pela condição horizontal das planícies. Posteriormente, foi que surgiu os primeiros canaviais, através da usina Sinimbuco, do Sr. Antônio Coutinho e dos demais, a plantar nos tabuleiros. Nem adubo tinha, certo? Usava o salete do Chile, mais alguma coisa para poder... Havia uma desconfiança. Desconfiança. Não existia o cultivo. Foi logo, isso foi nos anos 70 e tal, eu cheguei aqui em 79. Foi justamente o período de migração. Aí começaram assim, o plantio de cana nos tabuleiros. Então isso foi uma busca constante de como você maximizar o resultado da cana. Então você saiu e era manual, o cara plantava em cima do caminhão, jogava cana, cortava, picotada, sem as condições devidas dos trabalhos. Isso aí foi evoluindo. Aí naquela época, eu tive uma visão, isso há 20 anos, que era possível plantar com plantadeira. Porque 20 anos não, 40. 40, mas assim, 30 anos eu comecei e fui fazer uma visita na usina Proveito, o resto de uma usina Proveito de Sergipe. E eu vi uma pecinha lá, de um cidadão, do Fernandinho. Eu disse: rapaz, isso aqui me interessa. Disse: para que você quer essa? Quero o tipo de uma plantadeira muito rústica, tá? Um negócio, só um símbolo. Eu quero essa plantadeira. E trouxe para Alagoas. Ele mandou deixar aqui, Fernandinho. E eu comecei a desenvolver isso há 35 anos. Comecei a melhorar. Melhorei, fui melhorando, dando condição, e não tinha adesão. Isso já com a ideia de uma plantadeira, é uma plantadeira de cana. E não tinha adesão, a velocidade de crescimento
da cana era muito grande e ela não acompanhava e não teve adesão de usina, não teve adesão de fornecedor, mas mesmo assim, professor Arnaldo, E quem financiava? não, isso? isso foi tudo com Economias. minhas mesadas, que eu digo. Então, assim, aí continuei insistindo porque eu tinha certeza absoluta que seria esse o caminho, que na verdade é o caminho que está hoje, certo? Que é a mecanização 100%, por exemplo, a Caeté fez agora um plantio 100% mecanizado já. Então, naquela época, 40 anos, eu já dizia que o caminho era esse. E teve numa passagem da minha vida da usina Coruripe, com o doutor Noel Francis Clark, que trabalhou, um inglês, trabalhou na usina de Leão, que ele falava muito. E nisso aí, ele disse, Edson, essa plantadeira nunca funcionou em Alagoas. E eu vi uma plantadeirazinha dessa. E passaram os anos, fiz mais. Quando veio a despertar, que eu cheguei um momento que precisava dar um upgrade, melhorar mais aquela planta, eu saí em todos os ferro velhos de Alagoas, todos. Encontrei a de seu Noel. Nessa história, eu fui a primeira vez, o caso não vendo, a segunda, eu acho que eu passei uns 6 meses lá toda segunda-feira que eu vinha para a cidade. Chegou um dia que ele disse, não, rapaz, é o seguinte, você está insistindo muito leve. Não, eu só quero que seu pai. Eu paguei, tá, levei. Desmontei toda e fui descobrir os defeitos, porque ela não funcionou. E encontrei. A partir daí, foi quando outros grupos grandes desenvolviam a máquina, tal, plantando. Foi quando veio a ADMB lançou, a Civemasa lançou, e coisas que veio daqui. Mas mesmo assim, não pegou. E essa insistência continuou. Foi quando eu fiz um trabalho para a Singenta, na fazenda, no dia de campo, através das mudas pré-brotadas, que já foi uma evolução. Então, aquela cana de plantadeira já tinha pegado o momento que é mudas pré-brotadas, que é aquela cana que o IAC fez muito bem, a Singenta começou com o pleno, não deu certo, tá? E começou nas mudas pré-brotadas. E nisso aí, ela mandou uma maquininha para a fazenda, e eu de tomate, com essa máquina eu transformei, fiz a máquina que muda o MPB. A muda pré-brotada, que até hoje ainda existe comigo, certo? A partir Então, daí, já era já germinando, tudo prontinho. Mas isso é uma coisa que é pontual, que você faz para uma multiplicação rápida de uma variedade, como a 579, que é de Alagoas, muito boa, que estava todo mundo querendo. No plantio convencional, você não tinha como acelerar. Então, tinha que ter mais uma tecnologia, que era tirar a gema, só aquela geminha, plantar separadamente, dar todas as condições de crescimento, com 90, 60 dias levar para o campo. Você tem uma aceleração, era 10 ou 20 vezes mais do convencional. Mesmo assim, quando essa máquina chegou, eu descobri mais alguma coisa. Então, nunca você deixa de... Foi quando eu desenvolvi a máquina que planta o rebolo, o Candy Seed, que eu criei um conceito chamado plantio PBDG, que é plantio com baixa densidade de gema, e aí desenvolvi essa tal máquina. Quando foi desenvolvida essa tal máquina de PBDG, foi quando tudo aconteceu. Nós saímos, o estado de Alagoas, quem tem essa máquina, saiu de 18 toneladas para plantar 1 hectare, com essa máquina só planta, gasta 6. E preserva duas coisas importantes, qualidade da semente e quantidade. E isso aí é rentabilidade direta, injeção na veia no bolso do produtor. E essa máquina pegou e eu tentei alguém para produzir, para fabricar, não encontrei no sul, ninguém teve adesão, mas aqui a Rodoap, através de Carlos Eduardo, disse eu faço. E aí fez, pegou. Você vendeu? Eu dei o direito de produzir, a patente continua nossa, certo? E essa máquina hoje ela foi adquirida pela TT Implementos Agrícolas da Argentina, que está em 32 países de cana-de-açúcar, e nossa produção aqui de Alagoas vai contribuir com o desenvolvimento da cana-de-açúcar em 32 países. Eu acho muito orgulho para todos nós. Para o mundo, né? Alagoas tem essa condição de proporcionar uma tecnologia simples, que vai dar oportunidade de crescimento da economia e desenvolvimento para os produtores de cana-de-açúcar do... Até porque a história do nosso estado é a história da cana, né? Cana-de-açúcar. Acho que a cana-de-açúcar, tudo pode acontecer em Alagoas com cana-de-açúcar. E cana-de-açúcar tem uma tendência cada vez melhor, cada vez com mais tecnologia, as condições estão chegando muito rápidas a informação. Eu tenho uma coisa muito boa, professor Arnaldo, que está acontecendo, que eu fico muito feliz, é que a nova geração, são pouco, mas existe, estão aderindo às tecnologias, saindo um pouquinho
da tradição, daquela, eu fiz assim, meu pai fez assim, meu bisavô fez assim. Então, existem as novas tecnologias e isso aí estimula muito as melhorias que possam vir futuramente para o desenvolvimento da cana do estado de Alagoas. Você sempre defende o desenvolvimento, sempre você apostou, né, na saída de Alagoas, o agronegócio, um estado pequeno, mas um estado bonito, um estado importante nesse processo como um todo, pela cana, né? Mas você sempre via ao sertão a necessidade de também incluir aquelas pessoas, foi com o agronegócio, e aí como federação, né, que vocês atuam para o pequeno agricultor, quais são os programas, ou assim, a federação está atuando nesse pequeno agricultor? Eu tenho uma visão hoje sobre o estado de Alagoas interessante. Eu acho que Alagoas foi agraciada por Deus pelas condições edáficas e climáticas que nós temos no estado de Alagoas, da zona da mata até o agreste sertão, e que também foi agraciado também pelos nossos ancestrais, Dom João VI, que foi quando houve em 1817, ele passou de comarca para a capitania das Alagoas. Isso aí foi muito bom, essa decisão foi muito importante. Tem alguns historiadores que dizem que na hora quando Alagoas separou de Pernambuco, foi porque a parte de Alagoas não aderiu à insurreição pernambucana. Foi exatamente por isso. E Dom João VI pegou a melhor área e deixou com a gente. Por isso que eu estou dizendo que ela foi agraciada pelos nossos ancestrais, principalmente Dom João VI, em 1817. Então, isso aí, eu vejo o estado de Alagoas promissor, certo? Em todas as áreas do agronegócio, porque nossas terras, elas são próprias para a produção agrícola. A cana-de-açúcar, que está no litoral, certo? Com a tendência maior para ficar na parte mais plana, eu não sei, o futuro que com a cana ainda tende a diminuir a área. Eu acho que ela vai diminuir, como já aconteceu, por exemplo, nós tínhamos 24 usinas, hoje tem 16. A produção desse ano já foi 19 milhões, nós éramos em torno, na média, de 25, 26 milhões, baixamos para 13.500, 600, e agora, com grandes ações de governo, como o do Renan Filho, que ele apoiou muito bem, tem que ser dito, ele foi uma pessoa que contribuiu muito bem para o crescimento da cana-de-açúcar. Nós temos hoje já 19 milhões de toneladas com a metade das usinas, praticamente. Isso aí é uma prova da verticalização de todo esse processo produtivo, certo? Logicamente, sem olhar o que aconteceu, como foi, as formas, não interessa, interessa que o estado de Alagoas voltou a produzir. E no sertão de Alagoas, nós temos um potencial, na minha visão, adormecido. Porque quando se fala em desenvolvimento agrícola, se fala em energia e água. Então, no momento que acontecer, sim, e segurança jurídica da atividade, comercial, jurídica, aí é uma consequência. Se você tem um estado que naturalmente, pela natureza, proporciona 300 quilômetros de água a um lado, certo? Água doce. Tem 150 quilômetros de canal do sertão, pronto, com a lâmina de 6 metros por 2 de profundidade, ou 2,5. A gente precisa descobrir por que isto não está funcionando. Por que estamos deixando todo dia evaporação de 7 a 8 milímetros de todo esse canal, essa lâmina Ipuá? Qual é nossa responsabilidade sobre esse investimento público que foram feitos? E quantas pessoas existem precisando de uma oportunidade para começar uma atividade que todo dia está nascendo gente, todo dia tem muitas pessoas aí no mundo e muitos jovens que tinha 13, tem 14, tem 15, tem 18, precisa algo para fazer. Na minha visão, professor Arnaldo, precisa que dê início a qualquer perímetro, não importa o tamanho, tem que fazer algo que proporcione e produzir o que as pessoas já sabem. Não vamos inventar roda, tá lá. Eu sei plantar mandioca, vamos desenvolver perímetro irrigado de mandioca. Eu sei plantar melão, vamos desenvolver perímetro irrigado de melão. Eu sei plantar uva, vamos desenvolver o plantio irrigado de uva. Eu sei plantar capim, vamos plantar capim irrigado. Isso aí é que é o caminho. Eu não vejo, eu particularmente, não vejo como. Isso em agricultura,
que não tem uma prestação linear para o desenvolvimento da cultura, do princípio ao fim, se não tiver água e energia. Esse assunto, inclusive, na realidade, você vai nos ajudar nessa discussão sobre o agronegócio em Alagoas, o desenvolvimento e inclusão produtiva do Estado. Esse assunto sobre o Canal do Sertão será um tema que a gente está se articulando para fazer posteriormente. É o nosso próximo assunto. Até porque eu concordo com o que você acaba de dizer, se a gente não aproveitar os nossos perímetros irrigados, a gente pode perder toda essa água, não só para evaporação, mas quando chegar em Arapiraca, se não tiver o aproveitamento, Pernambuco vai buscar essa água. Vem buscar essa água aqui. Acabei de fazer um estudo, há cerca de 4 meses atrás, para o Ministério da Integração, eu, juntamente com o professor Valmir Pedrosa, onde a gente mostra que o aproveitamento já dos perímetros de Pariconha, perímetro de Delmiro, né, de Inhapi, né, vai propiciar só a entrada deles em operação, dobra ou triplica o PIB de alguns municípios. Então, o que você acaba de dizer é um testemunho vivo do que pode acontecer com a mudança da nossa região. Mas o que eu queria, na realidade, é já dizer que o tempo já se esgotou, né? Vamos ter grandes conversas sobre essa história. Na realidade, eu ainda quero lhe explorar sobre as diversas atividades do nosso agronegócio em Alagoas, no nosso estado. Você, na realidade, é um estudioso dessa área e, na realidade, um pioneiro em determinados segmentos, como o exemplo da ovino-caprinocultura. Mas eu gostaria agora de deixar você para encerrar essa primeira participação de uma série que a gente vai fazer sobre a discussão do agronegócio em Alagoas, para você encerrar esse nosso podcast. Professor, eu agradeço essa oportunidade, eu vejo que esse seu trabalho vai dar uma contribuição histórica para o estado de Alagoas, vai levar o conhecimento para as pessoas daquilo que Alagoas pode proporcionar aos produtores. Você acredita que tem pessoas que moram ao lado, próximo ao Canal do Sertão e não conhecem? Se não conhece a parte física, como é que vai conhecer essa potencialidade? E veja bem, ninguém é obrigado a ter o conhecimento, mas aqueles que têm conhecimento, eu vejo que são obrigados a levar quem não tem. Não existe como aprender sem ter alguém que ensine, sem alguém que proporciona, pode ser através da formação, pode ser através do poder político, da forma da gestão pública, tem que existir. Então eu me sinto extremamente grato ao seu convite, me disponho a qualquer que seja a discussão, estar presente com você. Eu sou alagoano de carteirinha, eu sou produtor de carteirinha, eu gosto de ver desenvolvimento, eu vibro com conquista, eu vibro com resultado. Então esse é meu propósito para o estado de Alagoas, e fazer com que nós proporcione para as novas gerações um bem-estar de vivência, de produção, que seja referência a nível de estado, a nível de Brasil, que essa referência é muito importante para que as pessoas nos procurem e criem novos negócios para toda a nossa sociedade. Edilson Maia, você sabe a amizade e a admiração que eu tenho. Então, em nome da CEUNE, eu queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço.